Olá, você precisa melhorar o seu networking e não sabe o que fazer? Então fica comigo que eu vou trazer um segredo para fazer networking com perfeição. Olá, eu sou Valéria Guiar, especialista em comunicação de alta performance. O que é networking? É fazer contatos, é criar uma rede de contatos que possam ser úteis ou que nós possamos ser úteis para esses contatos. Um grande erro, antes de falar qual é o grande segredo para fazer bem feito, vou falar qual é o grande erro. O grande erro de quem quer fazer networking bem feito, o primeiro é achar que networking tem que ser bom só para si próprio. Não. O segredo do networking perfeito é você fazer sempre pensando em ser útil para o outro. Sempre tendo iniciativa, sempre tentando ser prestativo, proativo. Se você está no ambiente de trabalho e vê um colega que precisa de alguma coisa, ajude sem que ele precise pedir. Se o seu chefe está precisando de uma grande ideia para otimizar, para economizar dinheiro ou tempo, e você pode dar essa grande ideia, mesmo que aquilo não seja remunerado, por que não ajudar? Lá à frente, no futuro, isso certamente volta para você. Quando esse chefe pensar em promover alguém, certamente ele vai prestigiar aquele que tem proatividade, aquele que é prestativo, aquele que se preocupa em otimizar os processos, mesmo sem ganhar nada em troca. Isso é um grande segredo. Portanto, o erro maior de quem quer fazer networking bem é achar que networking tem que ser útil só para si mesmo. Ah, eu vou enviar contatos, eu vou pedir coisas, eu vou falar que eu estou à disposição. Não, não é isso. É ser útil para o outro, é ser prestativo para o outro. Olha, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, isso foi quando eu tinha de 20 para 21 anos. Faz tempo, eu tô com 51. Eu lembro que eu entrei no departamento e ali eu estava um pouco deslocada e tal. Pois bem, logo depois tinha um colega, eu tive contato com um colega que já estava muito mais tempo lá do que eu. Ele já era mais velho do que eu, mais experiente do que eu, mas ele era constantemente rejeitado pelo resto da equipe. Não sei por quê. Não sei qual era a razão. E eu lembro que ele sempre ia tomar seu cafezinho 2 ou 3 vezes. Ele gostava daquele cafezinho, era um break que ele dava para descansar, para refrescar a memória. E sempre sozinho. O que eu fiz? Eu nem gostava de tomar café. Eu passei a ir tomar café com ele. Por quê? Porque eu queria ser companhia para ele. Eu percebia que ele se sentia sozinho e eu comecei a oferecer um pouquinho da minha companhia. Era um minutinho só. Aquilo não atrapalhava o meu trabalho, era bom que distraía também, dava um break, dava uma descansada na minha cabeça e eu estava sendo útil. Eu não fazia aquilo querendo nada em troca, a não ser querendo prestar uma gentileza, fazer alguém se sentir bem. O tempo passou. Muitos anos depois, eu reencontrei esse colega. Ele já era chefe. E ele me falou: menina, você foi uma das pessoas mais importantes da minha carreira. Eu, como assim? Eu era só uma novata. Ele falou: pois é, lembra daquele cafezinho? Você não imagina como aquilo foi importante para mim. Eu já estava pensando em desistir daquele trabalho, eu me sentia mal, aquilo me fazia desanimar. E aquele cafezinho que você parava ali, tudo que você estava fazendo para tomar comigo, aquilo me fazia sentir importante, aquilo me dava ânimo de novo. Olha só que coisa. E ele até hoje é um grande amigo e ele já foi muito útil para mim, como eu também já fui útil para ele em outras ocasiões. Eu fiz networking ali sem saber o que estava fazendo, mas eu fui gentil. Então, o grande segredo do networking é você ser verdadeira, é você tirar o melhor que você tem de dentro de você para ser útil para os outros. Isso já foi para mim muito importante em diversas situações da minha vida. Sempre por onde eu passei, mesmo que eu tivesse um cargo que não fosse de chefia, eu procurava dar uma ideia para melhorar. Eu procurava ficar um pouquinho depois da hora, quando era possível, para ajudar a terminar um serviço que estava incompleto. Eu sempre estava procurando otimizar os serviços, fazer com que a empresa economizasse dinheiro. Porque eu imaginava, a empresa que economiza tem mais condições de investir em funcionário. E isso sempre fez com que, por onde eu passasse, quase sempre eu virava chefe. Eu era líder, porque eu tinha essa preocupação com o todo e não somente com aquela função que era a mim incumbida. É a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. O eficiente faz bem feito a sua tarefa. O eficaz, ele pensa maior, ele pensa no todo, ele pensa em todo o processo. Vou dar um exemplo. Você tem a mesa do café da manhã, você está tomando café da manhã com o teu filho, aí você fala, você pode tirar a mesa? Ele tira a mesa, tira tudo que está sobre a mesa, a manteiga, o pão, o leite, o café, e coloca em cima da pia.
Ele tirou a mesa, ele foi eficiente no que você pediu. Agora imagina, se ele tira a mesa e guarda a louça dentro da máquina, se você tem máquina de lavar, ou então se ele, por exemplo, lava a louça, aí ele foi eficaz, ele resolveu todo o problema. Procure sempre fazer o seu melhor. Não há melhor cartão de visitas do que você fazer sempre o seu melhor, mas pensando no todo e não só naquela tarefa que foi incumbida a você. E isso é networking. Isso é trabalhar para facilitar o trabalho dos outros. Se você, por exemplo, vou trazer um exemplo prático do nosso dia a dia. Você vai num banheiro público. Se você conserva aquele banheiro limpo para o próximo que vai entrar, você está pensando no outro, é uma forma de fazer networking. Dentro da sua casa, acabou o papel higiênico. Você vai lá e repõe, você não vai deixar o outro chegar lá e perceber que faltou. Bom, só para descontrair um pouquinho. Mas o networking nada mais é do que você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse para você, é você ser útil para o outro, é você ser prestativo, proativo, é você se preocupar com o todo e não somente com você. Então, o grande erro das pessoas que querem fazer bom networking é pensar que o networking é bom só para si próprio e não para os outros. Então, vou te falar um outro grande erro que quem quer fazer networking comete. Confundir networking com puxar saco. Ah, eu vou ficar bajulando o chefe, vou ficar bajulando o colega, vou ficar... Não, ninguém gosta disso. Ninguém confia em pessoas que puxam saco. As pessoas que puxam saco, elas são vistas, mal vistas, quase que da mesma forma do que as pessoas que puxam tapete. É verdade. Puxar saco e puxar tapete são coisas diferentes, mas que soam mal. Há uma grande diferença entre ser prestativo e ser puxa-saco. O puxa-saco, ele fica bajulando, ele fica, ai, que bonitinho. Mesmo que a pessoa faça uma coisa errada, está lá elogiando, está lá querendo ficar o tempo inteiro bajulando. Não. O proativo, o prestativo é aquele que ajuda nas tarefas. É aquele que ajuda o trabalho correr melhor e não a pessoa se sentir vaidosa. Sempre que você estiver na dúvida em se você está sendo puxa-saco ou proativo, você pergunta, isso aqui vai facilitar os processos? Isso aqui vai facilitar o trabalho? Isso aqui vai fazer com que o trabalho flua melhor? Ou isso aqui vai simplesmente mexer com a vaidade da pessoa, mesmo que ela esteja fazendo algo errado? Esse é um grande erro. Agora, eu falei de 2 erros, vou falar agora de 2 acertos que estavam praticamente embutidos. Deixa eu contar para vocês outra história. Os meus filhos, os 3, resolveram fazer engenharia. A primeira, quando resolveu fazer engenharia, no primeiro período da faculdade, eu conversando com um grande amigo, que era presidente de uma grande empresa, eu falei para ele, olha, minha filha está fazendo engenharia, porque ele era engenheiro também. Ele falou, ela já está estagiando? Eu falei, não, ela acabou de entrar na universidade, tem um mês. Ele falou, não, mas ela já tem que estagiar. Eu falei, mas o estágio para engenharia é só depois do 5º período, as empresas não aceitam antes. Eu vou resolver isso. Ele chegou na empresa que ele presidia, confirmou que era só depois do 5º período, baixou um ofício, a partir de agora, estágio liberado a partir do 1º período, para todos. Minha filha abriu precedente, ela começou a estagiar no 1º período da faculdade de engenharia. Mas por que ele fez isso? Só para me agradar? Não. Não foi. Ele resolveu um problema da minha filha, mas abriu precedente para vários outros estudantes. Foi bom para muita gente. Mas como que eu consegui despertar isso nele? A partir do contato que eu tinha com ele. Ele era uma pessoa que eu estava sempre sendo prestativa, da mesma forma que ele era sempre prestativo comigo. O networking é você ser prestativo, não que você vai ganhar alguma coisa em troca. Só que é impressionante, sempre você acaba ganhando alguma coisa em troca. Você pode no dia a dia compartilhar uma notícia que você sabe que vai ser interessante para alguém. Você não precisa só ficar mandando figurinha, bom dia, tem um dia lindo. Não precisa. Você pode pegar uma notícia que vai ser muito útil para alguém, que você sabe disso, e isso vai facilitar a vida da pessoa em alguma coisa. Puxa, legal, mas não tem que fazer isso sempre, só quando você tiver realmente uma boa notícia para compartilhar. Você pode fazer networking bem feito, eu já antecipei isso, quando você se antecipa. Você viu que tem um problema, por que você vai pedir alguém, vai esperar alguém te pedir para resolver? Se antecipe e resolva. Você está vendo que alguém está com uma dificuldade, se antecipe. Você sabe que alguém começou um negócio, compartilhe nas redes sociais, ajude a divulgar o trabalho do colega, sem que ele precise te pedir. Você não tem nada a ganhar agora, mas no futuro volta para você. Tudo aquilo que você faz para os outros acaba voltando para você. Então, networking nada mais é do que você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. É você manter a sua rede sempre ativa, mas através de prestação de favores, de serviços, de gentilezas que sejam úteis e que melhorem o processo de trabalho para todos. Automaticamente, melhorando o trabalho, vai melhorar a vida pessoal.
E é impressionante como tudo que você acaba fazendo pelos outros acaba voltando para você. Na minha vida sempre funcionou. Nunca fiquei desempregada. Sempre busquei os trabalhos, sempre construí meus projetos. Mas impressionante como sempre eu contava com a solidariedade, o apoio, a amizade das pessoas. Por quê? Porque eu fazia por elas também. Então, faça isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira é sempre a sua integridade, o melhor que você tem, a sua verdade, fazer com naturalidade, com espontaneidade e com aquele espírito de servir. É dando que se recebe? É dando que se recebe. Isso, você não... eu vou ser um bobinho que só faço as coisas pelos outros? Depende do seu ponto de vista. Ser bobo? O que é ser bobo? Ser gentil? Ser prestativo? Ser leal? Ser proativo? A gente só tem a ganhar com isso. Pense nisso. Networking pode ser muito mais fácil do que você pensa. Networking tem a ver com o seu jeito de ser gentil, o seu jeito de ser prestativo, o seu jeito de querer fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem por você. E tudo que você faz acaba voltando. Bom networking pra você. Tchau, tchau. Se você gostou, curte aqui, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém que você sabe que pode se beneficiar. É muito importante, ok? Tchau, tchau.